O que é melhor? Você investir no imóvel e colocar ele para alugar ou investir em fundos imobiliários? Enio Alves, fica até o final desse vídeo que eu quero compartilhar informações muito importantes sobre essa modalidade que é os fundos imobiliários para investimento, para que você possa entender um pouco mais a fundo, né? Eu fiz uma enquete esses dias atrás nos meus stories fazendo exatamente essa pergunta e o mais interessante de muitas pessoas que nos seguem me mandaram mensagem: Enio, mas o que é fundo imobiliário? Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder fazer esse comparativo e, claro, explicar rapidamente para você o que é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário nada mais é do que a união de um grupo de pessoas, de investidores que aportam um dinheiro dentro de um fundo, que existe um gestor que faz a gestão desse fundo e esse fundo tem por característica pagar uma rentabilidade todos os meses da administração daquele investimento que foi feito, né? Existem fundos imobiliários do tipo tijolo, de estruturas físicas, existem fundos imobiliários do tipo de papéis e existem fundos imobiliários do tipo misto, né? Onde combina estruturas físicas mais papéis, tá? O que é interessante nessa modalidade de investimento, como eu falei, ela se associa muito a um imóvel de aluguel. Muitas pessoas, né, hoje investem em imóveis, né, muitas das vezes a grande maioria das pessoas fazem um financiamento a longo prazo para poder comprar aquele imóvel, colocar aquele imóvel para alugar e com o ganho daquele aluguel ali todos os meses ele vai pagando aquelas parcelas e necessariamente lá na frente aquele imóvel se torna dele sem ele precisar de tirar dinheiro do bolso. Claro que isso varia de situação para situação. Mas o que eu quero mostrar para você nesse vídeo de maneira bem sucinta e prática, se você tiver dúvidas, você pode me mandar mensagens aqui na descrição do vídeo até, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ter acesso a sempre que tiver um vídeo novo, você ter acesso às informações. Aqui embaixo tem todos os meus contatos, tem o nosso grupo de conteúdo do Telegram, tem um grupo de conteúdo do WhatsApp, você pode me fazer parte se você desejar e tem o meu contato pessoal também, tem o meu Instagram pessoal se você quiser tirar mais dúvidas, tá? O objetivo principal desses vídeos, né? Eu estou iniciando essa série de vídeos, né? Que vão ser vídeos que vão ser de uma maneira geral inclusivas para qualquer tipo de pessoa que deseja iniciar a sua vida de investimentos. Então a gente vai falar bastante sobre isso, porque existem alguns mitos dentro desse mercado, que o mercado financeiro é complexo, que as pessoas têm que ter muito dinheiro para investir. E nesse vídeo mesmo, até o final, você vai entender que é muito simples você iniciar a sua carreira de investimentos, desde que você tenha disciplina e, né, trabalho para poder gerar um aporte financeiro ali mensal todos os meses para poder iniciar a sua carreira de investimentos. Então, quando eu falo dessa comparativo, né, em relação aos imóveis tradicionais e aos fundos imobiliários, eu fiz aqui um comparativo bem simples para que você possa entender essas diferenças, tá? Então eu coloquei aqui investimento no imóvel alugado e investimento em fundo imobiliário. Primeira questão de um imóvel comparado a um fundo, né? Tá aqui. Primeiro, alto investimento, alto risco, né? Quando você faz um investimento, a grande maioria das pessoas não tem condição de comprar um imóvel à vista, muitas das vezes elas fazem um financiamento, assumem um compromisso de longo prazo e existem alguns riscos ali determinados durante o processo, né? Por exemplo, um inquilino que pode entrar ali e não pagar aquela pessoa, né? Problemas de estrutura do imóvel, né? Existe um risco atrelado a isso, pode acontecer alguma coisa no meio desse caminho, né? Assumir essa dívida de longo prazo e muitas das vezes você não conseguir honrar. Então existem altos riscos e ele, claro, ele é restrito para a minoria das pessoas. Tem muita gente, por exemplo, que fala pra gente que não faz esse tipo de investimento porque tem medo. E é natural que as pessoas tenham medo. Já no fundo imobiliário, você pode ter certeza, né? Você pode começar a sua carreira de investimentos em fundos imobiliários com cotas na casa de R$100. Tem cotas acima de R$100, tem cotas abaixo de R$100 por mês. Você pode começar a sua carreira, né, abrindo uma conta na corretora, depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, mas você abrindo uma conta numa corretora e começando a fazer as suas compras de fundos imobiliários, na casa aí de uma média de R$100 você já pode começar a sua vida de investidor. Uma outra questão atrelada a um imóvel em fundo imobiliário é a questão da burocracia, né? Quando você vai comprar um imóvel, você já sabe, né, todo o processo, cartório, despesas, enfim, né, aquela burocracia toda. Dentro do fundo imobiliário, não. Do fundo imobiliário, você, como eu falei, abriu uma conta numa corretora, o processo de compra e venda ele é muito simples, né? É muito tranquilo, é simples de se adquirir um fundo imobiliário, é simples também de você vender. Claro que a gente não recomenda, porque toda vez que você faz venda, você vai ter que pagar o imposto de renda, e a ideia de você investir num fundo imobiliário é como uma casa.
Quando você compra uma casa, você quer, né, viver para o resto da vida recebendo aqueles aluguéis da casa. E o fundo imobiliário é o mesmo critério, tá bom? Outra questão muito importante, né, da questão do imóvel para o fundo imobiliário. Muitas das vezes as dores de cabeça dos imóveis tradicionais, dos inquilinos que às vezes detonam o imóvel, e aí às vezes pode haver uma divergência, você vai ter que reformar muitas das vezes o imóvel, enfim, né, existe muita dor de cabeça dentro desse processo, né? No caso do fundo imobiliário, o que você tem de despesa ali muitas das vezes? Às vezes quando você faz uma venda, você vai pagar ali o imposto de renda sobre o lucro que você obteve. Cabe ressaltar que no fundo imobiliário, além de você receber os aluguéis todos os meses, você pode incorrer também na valorização dessa cota se você vender lá na frente. Por exemplo, você comprou por R$100 e vendeu, sei lá, daqui 2, 3, 4, 5 anos e essa cota de R$100 está valendo 120. Então, além de você ganhar essa valorização, você ainda recebe esses alugueizinhos aí todos os meses proporcional, né, ao valor daquela cota. Claro que é um valor em centavos muitas das vezes, né, mas conforme você vai aportando e construindo a sua carteira e aumentando essas cotas, né, o pagamento dessas cotas ela é proporcional ao número de cotas que você tem, tá bom? Outra coisa importante, né? Quando a gente fala do imóvel tradicional, a gente fala de, por exemplo, você imobilizar o seu dinheiro, ou seja, deixar o dinheiro ali imobilizado, claro que é um patrimônio, né, que você está construindo para você muitas das vezes, mas vamos supor que aconteça alguma coisa e você precisa do dinheiro desse imóvel de maneira urgente. O que vai acontecer na maioria das vezes? Você vai passar por dificuldades, às vezes você vai ter que vender mais barato para poder ter acesso àquele dinheiro mais rápido, porque o dinheiro está imobilizado. E muitas das vezes tem pessoas dentro do mercado que se aproveitam dessa situação, eles têm ali uma boa condição e às vezes vamos supor que o imóvel vale R$300 mil. E aí se você chega para essa pessoa que tem essa condição e fala assim, cara, estou vendendo meu imóvel, eu preciso do dinheiro meio urgente, ele fala assim, não, beleza, eu te pago 250. E aí naquele momento você não está encontrando alternativas, o que vai acontecer? Você vai ter que vender ali mais barato para poder ter o dinheiro rápido. No fundo imobiliário não. No fundo imobiliário, se você, por exemplo, tem R$300 mil ali investido, uma ordem de venda, você já, 2 dias você já tem ali o dinheiro de volta para você na sua conta bancária. Então é muito prático, tem liquidez, dentro do processo, então isso é muito legal, comparado aos imóveis tradicionais. Uma outra questão que a gente coloca aqui é exatamente essa inadimplência, quando você, por exemplo, aluga um imóvel, daqui a pouco o inquilino, ele começa a te dar dor de cabeça, ele não começa a pagar, aquele aluguel ali, e aí você vai ter que entrar com um processo muitas das vezes, colocar um advogado para poder tirar esse cara da casa, enfim, obedecendo às leis, aquele negócio todo. Você fica ali às vezes por um período tendo dor de cabeça, No fundo imobiliário, não. No fundo imobiliário, independente de qualquer coisa, existe, claro, taxas de vacância que a gente fala dos imóveis, por exemplo, porque, por exemplo, quando você investe num fundo imobiliário, você pode investir, por exemplo, em galpões logísticos, você pode investir em shoppings, você pode investir em agências bancárias, e existem contratos determinados de aluguéis ali, desses imóveis que garantem o recebimento, e são grandes empresas, desde que você faça uma boa análise do fundo que você está investindo, existe uma garantia de recebimento. Pode haver sim, às vezes, uma diminuição percentual ali daquele aluguelzinho por um período, mas naturalmente o gestor está trabalhando para poder fazer com que o imóvel ele possa, o fundo ele possa dar o melhor retorno possível, e dessa forma, porque até o gestor ganha com isso, e dessa forma você é beneficiado e você não tem essa dor de cabeça. E uma outra última questão é exatamente a rentabilidade, A rentabilidade que você tem baseado no valor que você investiu do imóvel e o valor do aluguel que você está recebendo, que aí você tem que fazer esse cálculo, e o valor que você está investindo no fundo imobiliário baseado no valor que está retornando para você. Isso pode variar de situação para situação, mas a experiência nos mostra, baseado em todos esses benefícios, que o fundo imobiliário, na grande maioria das vezes, ele ganha de uma rentabilidade tradicional de um imóvel tradicional. Tá bom? Então resolvi gravar esse vídeo para poder mostrar essa visão para você. Claro que, como eu falei, é muito importante você estudar todos esses casos, e o objetivo principal desse vídeo é exatamente mostrar para você que você pode se tornar um investidor em fundos imobiliários começando, por exemplo, com R$100. Você pode, ou até menos.
tá bom? Se você tiver dúvidas, pode nos chamar no Instagram, tem os nossos grupos aqui, se inscreve no canal. A gente vai aqui nos próximos anos compartilhar de muito conteúdo relevante para poder te ajudar a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Por isso, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, que a gente vai todas as semanas postar vídeos aqui para poder te ajudar, e dúvidas tuas serão muito bem-vindas. Coloca aqui nos comentários que essas dúvidas elas podem virar temas de vídeos também, tá bom? Então espero ter te ajudado nesse vídeo aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!